Que bênção estar com vocês de novo, né? Domingo eu estava lá em Bento Gonçalves, na nossa congregação, foi uma bênção lá. Creio que aqui também foi, mas é sempre bom estar de volta, né? E nós estamos hoje encerrando um ciclo de mensagens. Quem tem acompanhado as últimas quintas-feiras, na verdade todas as quintas do mês de janeiro, né, sabe que nós abordamos temas assim, bem interessantes e alguns até polêmicos, não é verdade? Foram assuntos assim bem instigantes. E hoje não vai ser diferente, né? Nós vamos abordar um assunto que não é só interessante, ele é importante. Porque não basta ser um assunto interessante, ele deve ter uma importância para nós, né? E é claro que esses assuntos, todos os assuntos desse mês, né? Eles fazem jus ao tema, por isso que eles eram assuntos interessantes, instigantes e importantes, né? Porque o tema está bem claro aí, anulando sofismas e destruindo fortalezas. O que é um sofisma? Talvez alguns nem saibam, né? Sofisma é uma mentira disfarçada de verdade. É quando você usa traços da palavra de Deus, a palavra fragmentada, para ensinar uma doutrina errada, ou ensinar uma inverdade, ou uma mentira propriamente dito. Isso é um sofisma. Você fatia a palavra para tentar conduzir a situação do seu jeito. Foi aquilo que Satanás tentou fazer com Jesus, na tentação do deserto. E Satanás usou a palavra, né? Está escrito, mas Jesus também disse, também está escrito. Porque Jesus tinha a plenitude da palavra dentro dele. E por isso ele não foi enganado por Satanás. Agora, uma coisa é consequência da outra. Quando nós aceitamos os sofismas, uma fortaleza espiritual é construída na nossa mente, a ponto de nós ficarmos enredados ou fechados dentro de um ambiente de sofismas. Uma fortaleza espiritual, uma estrutura espiritual é construída a ponto de nós não mais ouvirmos o Senhor de fato. Mas graças a Deus que a palavra é martelo que esmiuça a penha. Amém? E quando a palavra chega, quando a verdade chega, a mentira se desfaz. A mentira, ela é anulada na nossa vida. E você está numa igreja, querido, que preza pela palavra. Eu creio que se você está aqui já há algum tempo, você tem visto que a nossa prioridade sempre é dedicar mais tempo para a exposição da palavra. A música é importante, o momento de dízimos e ofertas é importante, os avisos são importantes, mas nada é mais importante do que a palavra de Deus. Porque é a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que restaura, é a palavra que cura, é a palavra que transforma. Amém? Somos uma igreja que tem um compromisso com a integridade das Escrituras e por isso nós estamos abordando assuntos como esse. E hoje eu quero também falar sobre um assunto muito, muito importante, que na verdade ele precisa ser compreendido pela igreja. É um assunto que praticamente não é falado. Talvez alguns aqui nunca ouviram falar sobre isso. É muito possível. Nosso assunto é, em forma de pergunta: é possível perder a salvação? Eu queria que você fosse bem sincero agora, na pergunta que eu vou fazer. Alguém aqui já ouviu uma mensagem com esse assunto? É possível perder a salvação? Se você ouviu uma mensagem desse assunto, levante sua mão. Nem 0,5% das pessoas que estão aqui. 4 pessoas levantaram a mão, estamos em mais de 100. Isso prova que um assunto tão importante como esse tem sido deixado de lado, tem sido considerado pelas lideranças algo que não é importante, mas eu digo para você que é um assunto extremamente importante e que é necessário ser compreendido pela igreja, até porque esse não é um assunto novo. Esse é um assunto que, na verdade, ele vem sendo debatido pela igreja há séculos. E, na verdade, esse assunto, acerca de se é possível ou não perder a salvação, ele faz parte de um assunto muito mais amplo e muito mais complexo, chamado de doutrina da predestinação ou da eleição. Acho que agora você conseguiu assimilar algumas coisas, né? Então, o assunto da perda da salvação, se é possível ou não, ele é um fragmento, ou ele é a ponta de um iceberg, de um assunto muito maior, chamado doutrina da predestinação, assunto esse que foi defendido e ensinado por Calvino. Aí agora, talvez, citando esse nome, isso fique um pouco mais claro para você.
E na verdade, algumas pessoas até já me perguntaram se nós, do Verbo da Vida, nós somos calvinistas ou arminianos, não é? Vem cá, vocês são calvinistas ou arminianos? É como se você tem que ser um, ou tem que ser o outro, ou você está errado. Algumas pessoas já me perguntaram, e eu respondo com muita simplicidade, né? Eu simplesmente digo o seguinte: olha, eu não sou nenhum nem outro, eu sou bíblico. Você é calvinista? Não, eu sou cristocêntrico. Você é arminiano? Não, eu sou cristocêntrico. Eu sou bíblico. Simples assim. Agora, só a título de esclarecimento, porque talvez você já ouviu muito falar sobre isso. Ah, você é calvinista ou é arminiano, mas na verdade talvez você nem saiba o que significa isso de uma forma bem simples. Eu quero explicar para você, claro que isso é muito mais profundo, mas só a título de esclarecimento, a doutrina calvinista, ela interpreta a salvação como um ato soberano de Deus, onde o livre-arbítrio do homem não tem muita importância, ou não importa muito no que diz respeito à salvação, porque é um ato soberano de Deus. E é por isso que essa doutrina da predestinação ou da eleição, né? Eleição já fala de eleitos, mas todos nós fomos eleitos, porque a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele, desde antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus te elegeu para ser um sucesso, para ser filho, para herdar a salvação. Amém? Então não é uns sim e outros não, caso contrário, por que evangelizar? Está comigo? Agora, a doutrina arminiana, ela entende que o livre-arbítrio do homem, ele tem um papel fundamental no processo da salvação. E eu diria então que talvez essa tenha algumas coisas a ver com a nossa forma de pensar, de crer, no que diz respeito às Escrituras, né? Mas eu quero me deter hoje no assunto proposto. Eu não vou falar sobre arminianismo, nem calvinismo. Meu assunto é possível perder a salvação? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Hoje é um culto um pouco diferente do convencional. Vai ser uma palavra bem de ensino. Mas eu digo uma coisa para você: se você for ensinado, você não vai ser enganado. Amém? Você não tem que ter medo de Deus, você tem que ter temor de Deus. O medo te afasta de Deus, o temor te leva para a comunhão, para a intimidade com Ele. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4, diz assim, você abriu comigo? Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Está claro aqui para você que está falando de crente? É claro que está falando de pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor, foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro. Só pode ser um crente não prova dessas coisas. Agora o texto continua e diz o seguinte: estes que provaram tudo isso e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque aí vem uma analogia, a partir do versículo 7 e 8, ele faz uma analogia com aquilo que a terra produz. Escute: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Você consegue entender que ele vem falando aqui de um grupo de pessoas que experimentou o dom do Espírito, experimentou os poderes do século vindouro, experimentou o dom celestial, experimentou a boa palavra de Deus e caiu. Esta pessoa, a Bíblia diz que é impossível renová-los para arrependimento. E aí faz uma analogia com a terra que recebeu tudo isso, a chuva, mas produz espinhos e abrolhos. Essa terra, ela será o quê? Rejeitada, porque perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Agora entenda, a palavra aqui iluminados
que tem no começo aqui do texto, aí no versículo 4, impossível, pois, que aqueles que foram iluminados, essa palavra iluminados aqui está diretamente associada à salvação. Eu não sei se alguém já falou para você, rapaz, você é um ser iluminado, né? Mas você é mesmo, porque luz chegou, amém? Jesus Cristo é a luz dos homens. Quando você recebe a Jesus, você recebeu da luz. Então aqui, a palavra iluminados, ela está diretamente associada à salvação. Agora, perceba que o texto diz que é possível experimentar todas essas coisas boas da parte de Deus e cair, mas o mesmo texto também diz que é impossível renovar para arrependimento. Está no mesmo texto. O mesmo texto que nós lemos diz, é possível sim, que alguém que experimentou todas essas coisas boas da parte de Deus, até mesmo os dons espirituais, é possível que essa pessoa caia, mas é impossível que ela seja renovada para arrependimento. Agora, entenda, cair aqui não está falando de um pecado apenas, é porque a nossa mente, ela está formatada. Quando você fala, fulano caiu, o que você pensa? Ou ele adulterou, ou ele roubou, ou alguma coisa nesse sentido, não é verdade? Fulano caiu, você pensa nisso. Mas na verdade, queridos, aqui não está se referindo a um pecado, vamos dizer assim, comum, não que isso seja comum, você entende o que eu quero dizer? Não é nesse sentido que está falando. Esse texto, quando fala, e caíram, ele está falando de alguém que apostatou da fé, ou alguém que desertou da fé. Se alguém aqui serviu o exército, quem aqui serviu o exército aqui, levante a mão. Cada vez menos, né, rapaz, está ficando escasso. Daqui uns dias eu vou ter que parar de fazer essa pergunta, porque acho que só eu vou levantar a mão. A maior vergonha é quando alguém deserta. É ou não é verdade? Fulano desertou, fugiu. Ele é penalizado por isso. Desertar da fé não é diferente. O que é desertar da fé? Quando esse texto que nós lemos de Hebreus fala que todos esses que experimentaram tantas coisas boas da parte de Deus e caíram, ele não está falando de um pecado como um pecado sexual, ou um pecado da mentira, ou um pecado de roubo. Não que essas coisas não sejam ruins, mas está falando de um pecado muito mais grave. Está falando de um pecado que é desertar da fé que um dia assumiu, desertar de uma fé que um dia professou, está falando de apostatar da fé, ou até mesmo de blasfemar contra o Espírito. Está falando de algo que não pode mais voltar atrás. Porque alguém, por exemplo, que adulterou, se a esposa perdoou e Deus perdoou, o casamento pode ser restaurado. E talvez aqui hajam alguns assim. Você não precisa levantar a mão, pelo amor de Deus. Eu não quero expor, estou usando um exemplo. Não é disso que esse texto está falando. Esse texto está falando de um pecado do qual não há arrependimento, do qual é irreversível. Apostatar da fé, desertar da fé, blasfemar contra o Espírito. Agora, algumas pessoas, elas ficam preocupadas, pensando que perderam a salvação porque cometeram algum pecado. Eu não sei se você já foi assim. Se você foi, então hoje você vai ser liberto disso. Algumas pessoas, elas pensam, rapaz, eu pequei. Será que eu perdi a salvação? Deixa-me dizer algo. O fato de você se preocupar se você perdeu a salvação já prova que você não perdeu. Por quê? Porque se você está apostatando da fé de maneira consciente, você não está preocupado se você perdeu a salvação ou não. Você está entendendo o que eu quero dizer? Alguém que desertou da fé, apostatou da fé, blasfemou contra o Espírito de maneira consciente, o que ele menos vai se preocupar é se perdeu a salvação. Então, se alguém que cometeu um pecado está preocupado se perdeu, é porque não perdeu. Está comigo? Nós vamos chegar num bom lugar, fique tranquilo. Você está com uma cara assim. Eu não sei se é porque você está apático, ou porque você está recebendo. Tomara que seja porque está recebendo. Amém? É porque isso aqui, querido, isso aqui precisa de dente para comer. Se eu estivesse aqui pregando o Salmo 23 para você vem e você engole na hora. Mas eu estou falando de um assunto que não é comum. Eu estou falando de um assunto que ninguém fala. Mas você precisa ouvir, você precisa saber dessas coisas. Amém? Agora, vamos ler alguns outros textos que provam que é possível sim perder a salvação. Abra comigo sua Bíblia, um pouquinho mais à frente, no capítulo 10.
Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26 até o 29. Hebreus capítulo 10, verso 26 a 29. Você abriu comigo? Diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, o que é deliberadamente? É se envolver de uma forma contínua com o pecado, de uma forma totalmente desregrada. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, perceba, está falando com quem aqui? Com crente. Se vivermos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. O que ele está dizendo? Que o mesmo fogo que vai consumir os inimigos de Deus, vai consumir aqueles que um dia professaram a fé, experimentaram todas essas coisas, mas negaram a sua fé, voltaram para um estágio pior. É como a porca que volta ao espojadouro. Está comigo? O texto continua e diz: sem misericórdia, olha só, aí ele faz uma analogia com a lei. Nós estamos no tempo da graça, amém? Mas ele faz uma analogia e diz o seguinte: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Mas quantos sabem que nós não estamos na lei de Moisés? Mas aqui está dizendo que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, alguém que rejeitou a lei de Moisés vai morrer. Agora, olha o que continua dizendo: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Está falando com um crente. E ultrajou o Espírito da graça. Em outra versão diz: e insultou o Espírito da graça. O que é isso? Blasfêmia contra o Espírito. O que esse texto está dizendo? Que se na lei de Moisés, alguém que rejeitou a lei, pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, morria, quem dirá agora que nós estamos debaixo da graça? Mas entenda, a graça traz uma revelação que eles não tinham. Porque a lei era escrita no passado, mas hoje a lei está no seu coração. Você está comigo? O caldo está grosso, não está? Eles vão criar dente, mas vão comer. Hebreus capítulo 10, verso 35, um pouquinho mais à frente, 35 e 36. Diz assim: não abandoneis, diga não abandoneis. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Confiança em quem? Confiança em Deus. Confiança na palavra. Confiança no Senhor Jesus, nas Escrituras, naquilo que está escrito. A confiança nada mais é do que a nossa fé. Não abandoneis a vossa fé. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Diga perseverança. Que é perseverar? É empreender esforço. Perseverança, na versão segundo Silvio de Marque, é nem que o sangue dê na canela, não retroceda. Perseverança é uma posição que resiste com bravura, independente do tipo de oposição. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O que esse texto está dizendo? Ei, não abandone a sua confiança, mas seja perseverante em fazer a vontade de Deus, porque quem persevera em fazer a vontade de Deus, alcança a promessa. Que promessa? Do carro novo, do apartamento, da mulher bonita? Não! A promessa da salvação completa do espírito, da alma e do corpo no dia da redenção. A promessa de você habitar no novo céu e na nova terra. A promessa de você estar em um lugar onde não há pranto, não há choro, onde não há tristeza, onde não há noite. Essa é a promessa. O que fez você buscar a Jesus? A certeza de que existe uma nova vida.
esperando por você. Você aceitou essa nova vida, e junto com isso veio a promessa de um novo céu e uma nova terra. Agora o texto é muito claro, não abandone. E aqui fica claro que se o texto diz para não abandonar, é porque é possível abandonar. Um pouquinho mais à frente, versículo 38 e 39, texto muito conhecido de nós. Diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, olha o que o texto está dizendo, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que esse texto está dizendo? Ei, o meu justo vive pela fé. Ah, está falando de Jesus, está falando de você também, porque você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Esse texto não estava falando, queridos, de Jesus apenas, está falando de você, porque ele foi escrito depois. Foi escrito para a igreja, foi escrito para crentes. Se retroceder, você está falando se retroceder, está dizendo que é possível alguém retroceder. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, diga eu, está falando comigo, diga está falando comigo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. O que ele está dizendo aqui? Quem retrocede, retrocede para a perdição. Sabe o que é a perdição? A palavra perdição aqui significa você viver continuamente no inferno atormentado. É isso. O que nós precisamos entender, queridos, é que eu e você fomos salvos no Espírito. A salvação da nossa alma, ela precisa ser desenvolvida, e é por isso que a palavra é muito clara, e diz que eu e você precisamos desenvolver a nossa salvação. Que confusão é essa? Eu fui salvo ou não fui salvo? Agora deu um nó na minha cabeça, não, o nó já estava aí. Eu só acendi a luz e você descobriu que tinha um nó aí dentro. Ele está dizendo que nós devemos desenvolver a salvação, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo que nós devemos desenvolver a salvação. Mas que negócio é esse? Eu fui salvo ou eu não fui salvo? Você foi salvo e não foi salvo. Como assim? Você foi salvo no Espírito. É por isso que você recebeu Jesus no seu coração. E é por isso que Ezequiel diz que um novo coração nos seria dado, e um novo Espírito seria colocado dentro de nós. Então você foi salvo aonde? No Espírito, ou no coração. Coração e Espírito falam da mesma coisa. Eu recebi Jesus no meu coração. É tão lindo. O que significa isso? Você recebeu Cristo no seu Espírito, que foi vivificado pelo Espírito de Deus. Então o seu Espírito foi salvo, mas a sua alma não. O que é a alma? A alma é lugar de sentimento, de emoção. A alma é lugar de desejo. A alma é o lugar onde nós temos anseios. A nossa razão, tudo isso está associado à alma. E quando você nasceu de novo, se você tinha vício de pornografia virtual, no outro dia você continuou com desejo. Ou vai dizer que não. A diferença é que agora você tem o seu espírito habitado pelo Espírito Santo. E esse espírito que está dentro de você te mostra que aquilo é errado. E então você tem força para vencer aquilo. Está comigo? A alma, ela entra num processo. É porque nós temos a ideia de conversão de algo instantâneo, mas não é. Entenda o que é conversão. Eu gosto de usar esse exemplo aqui em Caxias, porque nós temos a Avenida Júlio de Castilhos. Tem duas vias. Você está indo, tá indo lá no Via Six, almoçar no restaurante da Marli, que é bom, vou fazer propaganda para ela. Você está indo lá almoçar, né? Tal. Aí você, rapaz, eu esqueci a carteira em casa, como é que eu vou pagar o almoço? Tem que voltar. Aí você dá a volta na Júlio de Castilhos e pega a outra via para voltar. A minha pergunta é, isso aconteceu de forma instantânea? Não, foi um processo. Você estava indo, você teve que fazer uma curva para depois voltar. Conversão não é simplesmente mudar de direção num processo imediato.
A salvação no Espírito é imediata, no momento que você aceitou a Jesus. Mas a conversão é um processo, e esse processo leva tempo. É que nós temos a linguagem errada. Fulano se converteu. É como se aquilo fosse instantâneo. Não, fulano foi salvo. Mas a conversão é um processo. E nesse processo de conversão, ele começa a deixar velhos hábitos e adquirir novos hábitos. O que é isso? A salvação da alma. Desenvolvei a vossa salvação. Então, para deixar isso claro para você, no dia que você aceitou a Jesus, seu espírito foi salvo. A sua alma, ela entrou num processo, onde a sua mente renovada pela palavra, Romanos 12:2, não vos amoldeis ao padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que é isso? Renovação da mente ou salvação da alma. Então, nosso espírito foi salvo. A nossa alma está no processo de salvação. E o nosso corpo vai ser redimido no dia que seremos arrebatados. Nesse dia, o espírito, a alma e o corpo serão plenamente redimidos. E esta será a salvação completa. E é por isso que a Bíblia fala em inúmeros textos de salvação como algo futuro. Está ficando claro isso para você? Faz um sinal, pelo amor de Deus. Para mim entender que você está entendendo. Amém, queridos? Agora, entenda, enquanto o nosso corpo não for totalmente redimido no arrebatamento, porque esse corpo que você cuida, vai para a academia, faz botox, põe cílio postiço, pinta a unha, faz chapinha, tudo isso aí vai ficar. E você vai receber um corpo glorificado, sem estria. Já pensou, mulherada, um corpício sem estria? Eu vou receber um sem barriga, eu acho. E mais grande. Não, estou brincando, gente. Eu sou feliz assim, não tenho problema com bullying. Sou pequeno, mas sou feliz. Eu costumo dizer que sou maior por dentro que por fora. Agora, entenda. Enquanto o nosso corpo não for totalmente redimido, isso só vai acontecer no dia do arrebatamento, nós vamos ter que lidar com essas coisas. Que coisas? Com a renovação da mente, ou com a salvação da alma, e com a sujeição do corpo. Porque a Bíblia é muito clara, diz que nós, quando andamos no Espírito, nós não iremos satisfazer os desejos da carne. Como que você não satisfaz os desejos da carne? Andando no Espírito, andando no fruto do Espírito. Agora, enquanto estamos nesse mundo que jaz do maligno e somos assediados todos os dias, nós temos que lidar com essas coisas. Por quê? Porque a carne milita contra o... Isso aqui é quase uma aula do Rema. Deixa eu explicar isso para você. Talvez você ache que a carne militar contra o Espírito é a sua carne lutando contra o Espírito Santo. Não precisa levantar a sua mão que eu não quero constranger você, mas eu sei que muitos de vocês pensavam assim. Se a sua carne militasse contra o Espírito Santo, você já tinha sido fulminado. Ou você acha que a sua carne é mais forte que o Espírito Santo? Eita! O que esse texto está dizendo é que a nossa carne milita contra o espírito humano habitado pelo Espírito Santo. Ou seja, é o seu espírito recriado. É por isso que você cantava aquela música. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração que é inspirado por Jesus. Pronto, a sua carne milita contra esse coração regenerado. Que a Bíblia também fala dele como o espírito do homem. Então, a carne milita contra o espírito do homem, porque é no espírito que o Espírito de Deus habita. Está comigo? Ou seja, é possível um cristão se inclinar para os desejos da carne a ponto da sua consciência ficar tão cauterizada que o pecado nem lhe causa mais desconforto. É possível, ele vai sim, porque a carne milita contra o espírito, e aquilo que lhe alimenta mais, fica mais forte. Se ele alimenta a carne, mas não alimenta o espírito, a carne vai ficar mais forte. Como assim? Como é possível alimentar mais a carne e menos o espírito? É só você ficar em casa em domingo comendo pipoca, tomando refrigerante, assistindo Faustão e matando o culto. Pronto. Está alimentando sua carne. Aí você quer o quê? Eu expulso o demônio em nome do Faustão. Eu nem sei se o Faustão ainda tem programa. Desculpa, faz tanto tempo que eu não assisto. O que eu quero dizer para você é que o que você alimenta vai ficar mais forte. Como você alimenta o Espírito? Lendo a palavra, orando em outras línguas, congregando, comungando, tendo comunhão com os irmãos.
Agora, entenda, é possível sim, um cristão, crente, nascido de novo, ele começar a ceder aos impulsos da carne, e começar a se envolver com os desejos da carne, a ponto de sua consciência ficar cauterizada. O que é cauterizado? Algo que está vivo, mas não sente nada. É mais ou menos como uma área do seu corpo que passou por um processo cirúrgico, e você põe a mão ali, parece que você quase não sente mais. Cauterizou. E tem crente que está tão enredado com o pecado, que no primeiro pecado que ele cometeu, ele achava ruim. No segundo ele achava ruim, mas nem tanto. Na terceira vez, rapaz, não aconteceu nada, nem fui fulminado. Aí na quarta vez, rapaz, ele começa a brincar com o pecado. E então um abismo chama outro abismo. A mente cauterizou, o pecado não causa mais nem desconforto. E a Bíblia chama esse tipo de pessoas como aqueles que vivem na prática do pecado. E quando isso acontece, porque um abismo chama outro abismo, o que pode acontecer é essa pessoa chegar numa condição tão extrema de pecado, a ponto de essa pessoa apostatar da fé. É possível essa pessoa perder a salvação porque negou a fé que um dia professou. Não, esse negócio de Jesus, não quero mais nada, não quero mais saber. Pronto. Mas deixa eu me explicar isso para você. 1 Tessalonicenses, vá comigo para lá, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5:23. Você está conseguindo compreender? É um assunto muito profundo para falar em 50 minutos, gente. Então você releva isso. Estou tentando dar o melhor que eu posso para não deixar você confuso. Depois, se você quiser tirar alguma dúvida, pode pegar meu WhatsApp e eu respondo para você. Pode pegar o WhatsApp do pastor? Pode, só não pega meu telefone. Eu estou aqui para te servir, querido. 1 Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte, você abriu comigo? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, diga tudo. Tudo é tudo, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Para um pouquinho, olha para mim, olha que interessante, esse texto fala, espírito, alma e corpo, distinguindo uma coisa da outra. Isso é só para dar uma lapada na sua religião, que achava que espírito e alma era a mesma coisa, não é. Perceba que a Bíblia está dizendo que são coisas distintas. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, diga conservado. Conservar é proteger, sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quem é que conserva? Você. Quem é que protege? Você. Agora, entenda, se a Bíblia diz para conservar as três partes do nosso ser, olha só, você não é a imagem e semelhança de Deus? Deus é um ser trino e você também é. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e você é espírito, alma e corpo. Está comigo? Deus é um ser trino e você também é. E a Bíblia está provando isso nesse texto. E se a Bíblia diz para conservar, guardar, proteger cada uma dessas três partes do nosso ser, é porque é possível sermos afetados pelo pecado em cada uma destas áreas, tanto na carne, quanto na alma e até mesmo no espírito. É possível o pecado macular o meu espírito? Se não fosse possível, não estava escrito. Deixa-me explicar isso para você. Como pode o pecado que é praticado na carne afetar a minha alma? Na verdade, foi a sua alma não renovada, a sua mente não renovada que deu margem para os impulsos da carne. E uma vez de prática constante e mergulhada no pecado, isso vai acabar afetando também o seu espírito. Eu costumo usar um exemplo para explicar isso. Imagina comigo, você está num domingo de manhã na sua casa, você homem que gosta de fazer isso, né? Está domingo de manhã na sua casa, aí você acorda inspirado, rapaz, hoje eu vou lavar o carro. Aí você lava seu carro por dentro, passa aspirador, lava por fora, passa até água com açúcar nos pneus para ficar preto. Aí tá pronto, aí você termina. Quando você termina, toca o telefone. E aí, um amigo diz, Danilo, deixa eu te falar um negócio, cara. A gente está fazendo uma pecuária aqui no sítio, né? Então, uma galera aqui, a gente está fazendo uma pecuária.
Pecuária Santa de Jeová, né? Traz um violão, vamos bater um violão aqui, comer uma carne, vamos comungar juntos, vem para cá, você é meu convidado, não vai pagar nada, é só vir. Aí o Danilo olha para o carro e diz, rapaz, eu acabei de lavar o carro. Sítio, poeira e carro limpo, não combina. O sítio é 25 quilômetros de chão, faz um mês que não chove, poeira de 3 dedos de altura. Aí disse, rapaz, mas meu amigo, eu que ganhei o cara para Jesus, agora não vou ir lá para comer uma carne, tocar um violão e ter um culto lá no sítio? Vou lá, rapaz, vou botar o carro. Aí ele entra na estrada de terra, primeira coisa que faz, gruda um monte de terra nos pneus, que está tudo grudento de açúcar. Mas dentro ele está ali com o vidro fechado, para não sujar. Aí ele anda mais um pouco, rapaz, aí ele começa a ver poeira nos vidros, poeira no capô, poeira no vidro de trás, porque, poeira por tudo. Aí ele andou 5 quilômetros, a poeira está fora. Mas quando ele fez 10 quilômetros, ele começa a perceber poeira entrando pelas frestas das portas. Porque daí a trepidação, pedra, começa a entrar poeira. E daqui a pouco ele começa a ver poeira entrando pelas aquelas janelinhas que tem no painel. E ele começa a perceber que porque ele continuou andando naquela estrada de terra empoeirada, a sujeira que no começo só estava nos pneus, começou a pegar na lata. E porque ele continuou andando muito tempo naquela estrada empoeirada, a poeira que estava fora começou a mostrar traços dela entrando. E se ele continuar muito mais tempo ali, o que vai acontecer? Toda a parte de dentro vai ficar tão suja quanto a de fora. Você conseguiu entender o que eu estou querendo dizer? É exatamente o que esse texto está dizendo. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados. O que é o espírito do homem? É a parte mais interior, é a parte mais profunda, é a parte mais interna do homem, onde o Espírito de Deus habita. E é a parte mais demorada, aonde o pecado pode chegar, mas ainda assim pode chegar. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque a salvação irreversível que alguns pregam por aí, uma vez salvo, salvo para sempre, isso só vai acontecer quando nós formos, a salvação irreversível, ela só vai acontecer quando nós formos transformados na íntegra, no dia do arrebatamento. Por quê? Porque naquele dia a morte será absorvida pela vida, e aquilo que é corruptível será absorvido pela incorruptibilidade, e então vai se cumprir o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre isso. Ou seja, nesse momento a salvação é irreversível. Quem conseguiu chegar lá não volta mais. Mas enquanto não chegarmos lá, se não se cuidar, vai se lascar. Estou usando a linguagem mais acessível possível. Olha só. Só para vocês entenderem que você foi salvo e não foi salvo. Diga, eu fui salvo e não fui salvo. Que confusão é essa? Só para refrescar sua memória, você foi salvo aonde? Diga, no espírito ou no coração. Mas a sua alma ainda tem desejo. Homem, você é homem, e eu vou falar para você de homem para homem. Vai dizer que você não tem desejo de assistir uns videozinhos errados. Para com isso, deixa de se enganar, deixa de ser trouxa. Você tem desejo. Agora é você que decide se você vai ceder a esses desejos ou não. E esses desejos de ver coisas erradas é da sua alma. E uma alma não renovada pela palavra vai fazer você ceder essas coisas. Mas quando você sabe o que está escrito e que essas coisas desagradam a Deus, você vai ficar firme naquilo que Deus disse. Então a salvação da alma é um processo. A salvação do espírito é instantânea. E é por isso que em alguns textos fala da salvação futura. Para você entender que você foi salvo, mas será salvo plenamente no espírito, na alma e no corpo. Hebreus capítulo 1, versículo 14, falando acerca dos anjos. Escute. Hebreus 1, 14, falando acerca dos anjos, diz o seguinte: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Olha que interessante. Sabe o que esse texto está dizendo? Que os anjos de Deus, eles são espíritos ministradores enviados da parte do Pai para o quê? Para nos servir. Para servir quem? Aqueles que hão de herdar a salvação. Agora, perceba que está falando de uma salvação como algo futuro. Isso prova que
está falando de uma salvação não no espírito, porque eu fui salvo, eu tenho plena convicção, meu nome está escrito no livro da vida. Agora, esse texto está dizendo que enquanto estou nesse mundo que jaz no maligno, Deus enviou anjos para nos servir, para nos guardar. Que anjos são esses? Eles são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, falando como algo futuro, se referindo a um momento onde a nossa alma será salva e o nosso corpo será redimido no arrebatamento. Está falando desse momento. Mas da onde ele está tirando essas coisas? Da sua Bíblia. Igual, a minha Bíblia é igual a sua. Não, a minha é mais bonita, né? Mas o que está aqui dentro é igual ao que está aí. Você está comigo? Você está esquisito. É porque o caldo está grosso? É porque você não viu o que vai acontecer ainda. Isso fica muito claro no texto de Romanos capítulo 8. Vá comigo para lá. Romanos capítulo 8 fala acerca desse momento. O momento da salvação plena do espírito, alma e corpo no arrebatamento. E que está muito próximo, por sinal. Amém? Porque Jesus está às portas e nós não podemos mais tratar essas coisas de qualquer jeito. Não viva de uma forma aleatória, de uma forma alheia, porque Jesus está voltando. Agora, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, diz assim, você abriu comigo? Romanos 8, verso 18 em diante, falando acerca desse momento, do arrebatamento ou da redenção do corpo, diz assim, abriu? Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Para um pouquinho, olhe para cá. Quem tem a palavra revelação na Bíblia, levante a mão. E quem tem a palavra manifestação? Está meio parelho, a manifestação dos filhos de Deus. Já quero quebrar um negócio aqui. Não porque o mundo está esperando os filhos de Deus se manifestar pregando o evangelho. Esse texto não está falando disso. Esse texto está falando da revelação no sentido de que nós seremos transformados. Esse texto não está falando da pregação do evangelho, porque isso fala outros textos, está cheio, falando, e de pregar o evangelho. É só para você não usar esse texto de forma errada. Não há uma ardente expectativa da criação, ou das pessoas esperando os filhos de Deus se manifestarem para o mundo. Nada, não querem nem te ouvir. Esse texto está falando de uma manifestação no que diz respeito à glorificação do corpo, basta você ver o contexto. Então não fica tirando a Bíblia do contexto para criar argumento falso. Vá pregar sem Romanos 8 do mesmo jeito. Eu estou esquisito, né? Eu não estou nem aí. Vamos lá. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós. Diga, também eu. Mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Quem está aguardando a redenção do corpo aqui? Nesse momento, queridos. Não somente o seu espírito que já é redimido, mas a sua alma e o seu corpo serão totalmente redimidos. Amém, queridos? Então esse texto está falando da redenção. Agora, escute. Enquanto aguardamos esse dia glorioso, eu e você precisamos cumprir aquilo que está escrito naquele texto que nós acabamos de ler, de 1 Tessalonicenses 5:23, de conservar o nosso espírito, alma e corpo santos e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa responsabilidade é nossa. Então para de ficar fazendo oração esquisita que o Senhor não entende. Ah, Senhor, me purifica. Ah, Senhor, me justifica. Ele já te purificou. Agora, a sua parte é guardar o que foi lavado.
Ele já te lavou pelo seu precioso sangue. Qual é a sua parte? Cuidar o que foi lavado. Eu costumo usar o exemplo de alguém que vai para a praia, que vai aqui para o nosso distrito de Caxias do Sul, chamado Arroio do Sal. Você vai lá, né, e sim, fica tudo lambrecado na areia. Eu sou do tempo que não tinha chuveiro. Quem é do tempo que ia para a praia e não tinha chuveiro aqui lá na praia? Levante a mão. Só os velhos. Hoje tem, né? Você toma ducha, sai limpo. Mas na minha época, lá nos primórdios, não era assim. Eu me lembro que a Camila era bebezinha, ela tinha uns baldinhos com uns pazinhas, e daí terminava aquela farofada toda, eu ia lá na água, pegava o baldinho dela, e a gente ia lá para perto do carro, um pouquinho de água para um pouquinho de água para outro, para lavar os pés. Por quê? Porque a gente queria entrar limpo no carro. Mas se a gente esquecesse alguma coisa e tivesse que voltar lá, não era bom, porque agora a gente já estava limpo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quem está limpo não quer se sujar de novo. Está comigo? Se foi lavado pelo sangue do Cordeiro, a sua responsabilidade é conservar limpo aquilo que te lavou, aquilo que custou um alto preço. Fostes lavados, redimidos, justificados pelo precioso sangue de Jesus. Agora, 1 Tessalonicenses 5:23 é uma realidade. Conserve santo, íntegro o corpo, a alma e o espírito. E é por isso que Mateus 24:13 diz o seguinte, vá comigo para lá. Mateus 24:13 diz assim: eu quero que você leia esse texto comigo e depois eu vou citar alguns que você não precisa abrir a sua Bíblia. Pode anotar, ler na sua casa, para a gente ganhar tempo. Mateus capítulo 24, versículo 13, diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será... Rapaz, ele está dizendo também que aquele que não perseverar, não vai ser salvo. Porque aquele que perseverar até o fim, não é perseverar um tempo, não é perseverar 1 ano, 2 anos, 3 anos, é perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Agora, escute, eu vou ler alguns textos para você não sair aqui dizendo que eu falei besteira. Eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu tenho um compromisso com a verdade. Eu não vou falar nada que não esteja escrito aqui. Então, se você quiser anotar um endereço e ler na sua casa, mas eu vou ler para você outros textos que afirmam essa verdade, que é possível sim perder a salvação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2 diz o seguinte: irmãos, perceba, está falando com crente, está dizendo irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra. Olha que interessante, pelo evangelho que você recebeu, você vai ser salvo, se retiverdes a palavra, tal como vou lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. O que ele está dizendo aqui? Que tem crente que não é crente, é convencido. Eu tenho uns negócios que acontecem que eu tenho vontade de rir, mas eu sou pastor, não posso rir. Eu tenho que fazer cara de paisagem, mas por dentro estou rindo. Quando é que você nasceu de novo? Não, eu nasci evangélico. Como assim? Ninguém nasce evangélico. Ninguém nasce crente. É uma decisão, baseada no livre-arbítrio, baseada na fé daquilo que você ouviu e creu. Filho de crente não é crentinho. Amém? Então tem gente dentro da igreja que está convencido e não é salvo. Só porque nasceu num berço evangélico não significa que você é crente, não. Você tem que tomar uma decisão pelo Senhor. E é por isso que ele diz aqui, se você é salvo por aquilo, pelo evangelho que você recebeu, se você retiver essa palavra, a menos que você tenha crido em vão. Colossenses 1, 22 e 23 diz o seguinte: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Olha que interessante, há uma condição, se é que
permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, vos tornei ministro. O que ele está dizendo aqui, se você permanecer na fé e não se deixar afastar do evangelho que você ouviu, você vai desfrutar da viva esperança da salvação completa. Hebreus 3,12 diz assim, tende cuidado, queridos, escute isso, quem é pai conhece a linguagem, filho, toma cuidado, não vai lá que é muito fundo, fica aqui na beirada, sei lá, cuidado para atravessar a rua, pai tem dessas coisas. Agora, olha o cuidado aqui, o Hebreus 3,12 diz o seguinte, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Se ele está alertando para não se afastar por causa da incredulidade, o que é incredulidade? É um dia você professar a fé em Jesus e de repente você se envereda para o lado do pecado, a ponto da incredulidade tomar conta do seu coração e isso vai gerar um afastamento do Deus vivo. Está escrito, não sou eu que estou dizendo, está escrito. 1 João capítulo 2, versículo 28 diz o seguinte, filhinhos, falando com o crente, agora pois permanecei nele, diga permanecei nele. Querido, se há uma instrução para permanecer nele, é porque é possível não permanecer nele. É lógico, não precisa ser muito inteligente para entender isso. Filhinhos, agora permanecei nele, para que quando ele se manifestar, ou quando ele vier, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Você está entendendo? Permaneça nele. Hebreus 2:3. Hebreus capítulo 2, verso 3, escute, diz assim, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Só se eu desenhar para ficar mais escrito. Como vamos escapar, se negligenciarmos? O que é negligenciar? É você não dar crédito. O que é negligenciar? É você não querer mais. Se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Agora, entenda, salvação é um processo. A salvação da alma é um processo. A salvação do espírito é instantânea. A salvação da alma é um processo. E ela começa quando nós passamos por uma porta. Que porta é essa? Jesus. Jesus disse, eu sou a porta. João capítulo 10, versículo 9, parte A do versículo, Jesus diz o seguinte, escute. É João 10, 9, parte A, diz assim, eu sou a porta. Jesus, não, imagina. Você acha que eu sou esquisito? Imagina Jesus. Eu quero dizer um negócio para vocês, eu sou a porta. Não, olha a linguagem de Jesus. Gente, é um negócio esquisito, não é verdade? Quem ia crer em alguém que diz que ele é uma porta? Porta parece alguém grosso, né? Rapaz, esse fulano é uma porta. Eu sou uma portinha. A portinhola. Olha o que Jesus diz. Jesus diz assim, está lá em João capítulo 10, verso 9, diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. O que Jesus está dizendo com ser a porta? O mesmo Jesus que diz que é a porta, ele também diz que é o caminho. Ele está dizendo que quem passar por essa porta, começa um caminho que conduz à salvação da alma. Quem passar por essa porta, vai trilhar um caminho que é apertado, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação. Agora, entenda, quando aceitamos a Jesus, passamos por uma porta espiritual. Ele disse, eu sou a porta. E iniciamos um caminho, mas a Bíblia diz, e nós lemos isso aqui, que é possível retroceder. Imagina comigo, a porta é aqui, tá? Eu aceitei Jesus,
Passei pela porta, Jesus, e comecei um caminho de congregar, de leitura da Bíblia, de oração, de crescimento espiritual, de maturidade espiritual, e comecei a ver um vídeo pornográfico, e outro vídeo pornográfico, e comecei a adulterar, e comecei a roubar, e comecei a sair antes no trabalho, bater o ponto depois, pedir para alguém bater, essas coisas erradas, e eu comecei a me enveredar para um caminho, e eu comecei então eu não, tá gente, é um exemplo, pelo amor de Deus, comecei a fazer essas coisas erradas, e o abismo chama outro abismo, rapaz, eu dei uma adulteradinha, pulei a cerca, eu não morri, eu vou fazer de novo, e mais uma, rapaz, o negócio está ficando bom, está tudo bem, nada aconteceu, eu vou fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e o mesmo caminho que eu caminhei para a maturidade espiritual, eu começo a trilhar de volta, a ponto de passar de volta por uma porta chamada Jesus, e quando eu passo de volta pela porta que eu entrei, esse lugar, perdi a salvação, porque um abismo chama outro abismo. Escute, queridos, porque eu estou falando que é possível retroceder, porque nós lemos esse texto de Hebreus 10:39, que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, e a palavra perdição, como eu falei antes, é a palavra grega apoleia, e essa palavra grega apoleia ou perdição significa um sofrimento eterno no inferno. Então o que é que o escritor aos Hebreus estava dizendo? Ei, nós não somos daqueles que retrocedem e entram nesse ambiente de sofrimento eterno no inferno. Nós não vamos retroceder, porque nós não queremos mais entrar nesse ambiente espiritual aonde nós vamos sofrer eternamente no inferno. Não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Escute, o texto mais usado para a salvação, eu estou aqui finalizando, mas escute isso, esse assunto é extremamente importante, querido. Eu estou tentando fazer o máximo para você entender, mas Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, diz o seguinte, que quando nós cremos com o coração e confessamos com a boca, somos salvos. Quem crê com o coração e confessa a Jesus com a boca, ele é salvo. Se crer com o coração e confessar com a boca é o princípio da salvação, então baseado nisso, eu posso entender que, partindo desse princípio, eu posso entender que a perda da salvação teria que ser o processo inverso. Se eu preciso crer com o coração e confessar Jesus com a boca para ser salvo, então para perder a salvação, o processo, pelo princípio desse texto, ele deve ser o inverso, ou seja, uma negação convicta da fé em Jesus Cristo, convicta e declarada. Não é uma negação qualquer, é uma convicção. Não, eu não quero, eu já disse, eu não quero mais. Gente, eu quero Jesus, tá? Só estou explicando aqui para você. Eu não quero mais, esse negócio de não quero, eu não quero mais. Escute, eu não estou falando de uma negação num momento de pressão. Talvez alguns aqui já dizem, rapaz, não quero mais saber desse negócio de igreja de Jesus, isso não é para mim não quero mais não. Estou passando um arroxo estreito aqui, isso não é para mim. Talvez alguns aqui até já falaram isso, mas vou dizer para você que alguém já falou um negócio assim e foi promovido ao ministério? Quem? Pedro. Pedro não negou uma, negou duas. 3. E foi o primeiro a ser chamado para o ministério. E ainda quando Jesus ressuscita, convoca uma reunião e diz, ei, não esqueça de Pedro, traz ele me negou, mas vou mostrar para ele quem ele é de fato. O que eu estou dizendo com isso? Que não é uma negação por causa de um momento de pressão. Pedro estava com medo, Pedro estava ansioso por causa da situação toda. Ele não teve uma negação convicta, não quero mais Jesus, não. Foi uma negação por causa de um momento de pressão. E esse tipo de negação por causa de um momento de pressão não faz com que você perca a salvação. Foi isso que aconteceu com Pedro. Então o princípio de perder a salvação é o mesmo para que você seja salvo. Creio com o coração, confesso com a boca, recebo a salvação. Não quero mais, estou convicto. Acabou. Agora, escute. Eu não estou dizendo que perder a salvação é algo fácil de acontecer. Eu não estou dizendo. Mas estou dizendo que é possível acontecer. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível. E isso fica muito claro no texto de Mateus capítulo 10, versículo 22. Vá comigo para lá, eu só vou ler com você 2 textos e vou finalizar. Eu não posso tratar um assunto como esse sem base, queridos. Eu não posso permitir que você saia daqui falando que
coisas que você não compreendeu. Eu estou fundamentando tudo que eu estou falando. Olha o que diz Mateus capítulo 10, versículo 22. Só para você entender que ainda que não seja algo fácil de acontecer, é possível acontecer. Mateus 10, 22 diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será... Você percebeu que é o mesmo texto que nós lemos antes, mas num outro versículo? E quando há uma repetição, isso prova que Deus quer que você entenda. Eu fiz questão de pegar outro versículo para falar a mesma coisa que eu falei antes. Agora, para finalizar, vá comigo para 2 Timóteo capítulo 2. Deixa eu dizer algo para você, querido. Aquilo que você está ouvindo nessa noite, tem gente que paga para ouvir. Isso aqui é assunto de um seminário. Isso aqui é assunto que pessoas viajam quilômetros para ouvir. E você está tendo de graça na sua igreja. Eu quero que você valorize o que você está tendo. Segundo Timóteo capítulo 2. Verso 11 e 12. Você abriu comigo? Diz assim. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. O que esse texto está dizendo? Se você negar Jesus, convicto no seu coração de que você não quer mais, sabe de uma coisa: você não vai ser reconhecido, seu nome vai sair da lista de membros da cidade celestial. É isso que está dizendo aqui. Lembra que eu disse que perder a salvação não é uma coisa fácil de acontecer, mas é possível acontecer. Caso contrário, nós não teríamos tantas... Eu li uma imensidade de textos aqui. Se não fosse possível que isso acontecesse, nós não teríamos tantas advertências na Bíblia, nos instruindo a guardar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queria que você ficasse de pé. Oh, aleluia. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Esse texto está falando para crentes, porque Ele nos santificou. Mas se nós não conservarmos aquilo que custou caro para Ele, é possível que na vida dessas pessoas o trabalho penoso de Jesus seja em vão. Feche seus olhos, eu quero orar com você.